Bem-vindo ao canal O Diário da Melhoria, no qual discutimos estratégias para empreendedores estar alavancando o nível de excelência do seu negócio e buscando a melhoria contínua. Eu sou o Jefferson e sou especialista em melhoria contínua, especificamente em Lean Manufacturing. Nós vamos estar discutindo quais são os três pilares essenciais da melhoria contínua. Eu vou estar passando uma apresentação para a gente poder acompanhar e deixar esse nosso bate-papo um pouco mais dinâmico. Então vamos lá. Critérios da excelência empresarial. Eu gosto de estar definindo ela em três parâmetros, né? Três grandes pilares, que é um pilar que gostamos de falar que é um pilar de velocidade, um pilar de qualidade e um pilar de custo. Nesse pilar de velocidade você tem prevenir e analisar. E no pilar de qualidade, corrigir e organização do local de trabalho. E custo, identidade. Claro que sistema de melhoria existe várias ferramentas que você consegue estar aplicando dentro do seu negócio que traz resultados excelentes, que deixam o seu processo robusto e você consegue estar competindo de igual para igual no mercado com qualquer outro concorrente. Nós vamos estar listando alguns pontos principais que eu acredito que é essencial para quem está começando e quer estar aplicando uma metodologia de sistema de melhoria, de gestão de melhoria contínua dentro do seu negócio. O primeiro ponto, velocidade. Prevenir. Quais são as ferramentas que nós utilizamos para prevenir? Mapeamento de fluxo de valor, esse é uma ferramenta essencial, é uma das principais ferramentas que todo empreendedor deveria estar aplicando dentro do seu negócio. Dentro dessa ferramenta, você consegue estar fazendo o trabalho mais dedicado e conseguindo identificar toda a sua cadeia, quais são as principais atividades, aquelas atividades que costumamos falar que agrega valor, que o seu cliente está disposto a estar pagando, que é aquelas atividades realmente de transformação do seu produto. Trabalho padrão. Não tem como você falar de prevenção, de excelência, de processo robusto, se você não tiver um trabalho padrão. O trabalho padrão ele é essencial tanto para você conseguir ter um bom controle do seu processo, da sua linha de produção e tanto para novos operadores, para você fazer treinamento, para você garantir repetibilidade do processo. O trabalho padrão ele é essencial, ele se torna um dos principais pilares dentro das ferramentas de melhoria contínua, juntamente com o VSM. E torre de controle e quadro. Pode ser um quadro de gestão. Às vezes a gente gostamos de colocar indicadores no formato de uma torre de controle mesmo, para você estar acompanhando. Tem indicadores diários, semanal, mensal, e você consegue ter um overview geral de como está indo o seu empreendimento, o seu negócio, o seu serviço que você faz. Então esse é um pilar essencial dentro de prevenir. E você ganha velocidade. Não tem como você falar. O trabalho padrão, além de ter todos esses benefícios que eu já falei, você ganha velocidade. Você consegue treinar pessoas mais rápido, você consegue estar entregando um resultado final mais rápido e ter uma garantia da qualidade que você consegue, porque você tem o seu processo controlado. Dentro ainda de velocidade, tem o pilar de analisar. O que seria esse pilar de analisar que nós gostamos de falar? O primeiro é benchmark. Hoje em dia, você precisa estar sempre antenado com novas práticas, com novos conceitos, que o mercado está cada vez mais competitivo. E existe inúmeras ferramentas que saem, equipamentos, recursos que acabam aperfeiçoando e que você consegue estar implementando dentro da sua empresa e ter resultados fantásticos. Então, o benchmark, ele é uma ferramenta para você estar buscando isso. Às vezes você faz benchmark em empresas que já estão um pouco à frente nessa questão de melhoria contínua, que você consegue estar entendendo um pouco e estar pegando alguns insights para você estar implementando dentro da sua empresa. Então, o benchmark, ele é essencial. Hoje em dia, o benchmark, ele tem muito participação até de modelagem, né? Até em âmbito de carreira, você acaba modelando algumas pessoas, às vezes tanto quando você tem esse contato presencial, ou por livro, você acaba modelando algumas atitudes, que nem diz, o sucesso deixa rastro. E isso não é diferente quando a gente fala de melhoria contínua. Ele é algo padronizado, é algo que você consegue identificar e ter várias sacadas.
Eu já fiz benchmark em outras empresas e consegui implementar dentro da minha de consultoria que eu já fiz, dentro de empresa que eu já trabalhei, os resultados são fantásticos. Então, é um pilar que você precisa trabalhar. Se você quer ter velocidade, benchmark você precisa ir. E feiras, né? Existem grandes feiras. Eu que sou mais do ramo industrial, a feira da mecânica, você consegue ir lá e consegue saber de antemão as novidades que tem no mercado. E você consegue ver muitas ferramentas, muitos fornecedores que estão trabalhando para cada vez mais facilitar o trabalho e o dia a dia de todo empreendedor, né? Então, precisa estar antenado. Nós chamamos de análise e feedback de mercado, que é ouvir a voz do seu cliente. Não tem como você melhorar o seu processo, você falar de robustez, falar de performance, de excelência, se você não tem parâmetros para você estar ouvindo. Hoje em dia tem ferramentas muito úteis. O Forms mesmo, o Google Forms, é uma ferramenta que eu indico, que ela tem versão gratuita e você consegue estar fazendo um relatório muito bom para você estar coletando informações do seu cliente, qual que é o feedback dele do seu produto ou do seu serviço, qual é o nível de satisfação dele. E com essas informações você acaba trazendo isso, internalizando para o seu processo e conseguindo estar desenvolvendo cada vez mais. O olhar do cliente é um olhar essencial para todo empreendedor. Não tem como você desenvolver, você pensar em excelência e expansão se você não consegue ouvir seu cliente. Então, o cliente ele acaba sendo essencial. A empresa só existe porque existe cliente. Então, nesse pilar, a gente falando de velocidade para analisar, o MFA que nós chamamos, né, esse análise e feedback de mercado, ele é essencial. Mas é você ouvir. Você pode estar ouvindo o seu cliente também. Você pode fazer uma pesquisa via WhatsApp, tá ligando para ele. O importante é fazer. Não se pegar qual que é a melhor estratégia, mas sim a estratégia que é mais efetiva até para o seu nicho, até para o seu público. Então você precisa trabalhar muito com isso, porque ouvir o cliente é você estar sempre um passo à frente, tanto do concorrente, quanto para você estar desenvolvendo um produto mais ideal para ele. E agora nós vamos entrar no pilar de qualidade. E dentro da qualidade, o pilar de corrigir. Tem uma ferramenta que ela é muito útil, que nós já utilizamos muito, eu já usei muito, que é o RCCA, que é a ação corretiva de causa raiz. Não basta você só estancar quando você tem um problema, corrigir ele ali, às vezes é o efeito dele que você corrige e achar que essa solução já foi definitiva. Claro que você precisa ter uma ação imediata. Depende o grau do problema que ocorreu, você precisa ter uma ação imediata, porque o impacto é muito alto. Às vezes é um impacto de imagem, é impacto do seu cliente, às vezes o seu produto está no cliente e você precisa ter uma ação rápida para estar corrigindo. Muitas vezes ele já está na última estação do seu processo, que dali ele sai já para a expedição para o seu cliente. Você precisa ter uma ação imediata, mas causa raiz você precisa identificar. Você precisa fazer, existe essa ferramenta RCCA, ela tem 8 passos que são essenciais para você trabalhar. Você pode estar usando 5 porquê, pode estar usando diagrama de Chikawa, que todas essas ferramentas são essenciais e são ótimas para você chegar em causa raiz. Buscando excelência, quem fala em excelência precisa estar pensando em eliminar problemas na sua causa raiz, para não acontecer mais. Quando você consegue chegar à causa raiz, você consegue identificar os processos similares que aquela correção pode estar trazendo benefício. Então, identificar a causa raiz é você conseguir, além de ter mais performance, você conseguir ter retorno financeiro também, porque você elimina o problema de uma vez por todas. No Toyota, no sistema Lean, a gente fala muito disso, causa raiz. Todo problema existe uma causa raiz. Existem efeitos que tem, às vezes um problema ele gera mais de um efeito, mas ele pode ter uma ou duas causas prováveis. Mas quase sempre existe uma causa raiz, que é no qual você tem que estar buscando para estar eliminando. O outro passo é o Pokayoke, que nós chamamos que é a prova de erro. É uma ferramenta que, quando você está pensando em deixar robustecer, às vezes é pequenas atitudes que você consegue estar deixando o seu processo cada vez mais robusto.
o Poka-Yoke, ele é muito bom. Ele tem 3 níveis, né? Tem o nível de detecção, tem o nível de correção e tem o nível que a pessoa ela não consegue avançar ou para a próxima etapa ou para o próximo ou para a próxima caixinha, para a próxima atividade, sem que você consiga identificar que o problema está errado. Mas o importante é você estar sempre pensando em como eu posso estar deixando esse processo à prova de erro. A gente sabe que você falando assim parece difícil, mas você com pequenas atitudes você consegue estar chegando em resultados fantásticos. Eu vou estar mostrando alguns exemplos depois que vai deixar isso cada vez mais claro. Falando de qualidade, não tem como você falar de qualidade sem falar de organização, organizar o local de trabalho. E a melhor ferramenta que eu já trabalhei, que eu já vi resultados fantásticos, é o 5S. O 5S é uma ferramenta completa nesse parâmetro de organização de local de trabalho. O 5S, o que seria? O senso de utilização, ordenação, limpeza, padronização e disciplina. Esses são tópicos essenciais para você iniciar todo o trabalho que nós iniciamos pensando em melhoria contínua. A primeira ferramenta que nós aplicamos é o 5S. Você precisa saber de utilização, de ter uma limpeza, você deixar o ambiente de trabalho organizado, ele fácil para você trabalhar, ele deixa um visual também mais harmônico, você consegue trabalhar e isso reflete em produtividade. Não tem como você trabalhar num ambiente pesado e achar que isso não influencia na produtividade do seu colaborador. O colaborador também é ser humano, ele precisa ter esse ambiente favorável que ele possa dar o melhor de si. Então, o 5S é essencial. Ordenação é você conseguir manter o que você realmente vai usar. Às vezes nós temos o hábito de estar guardando muita coisa, de estar segurando alguma coisa, principalmente em ambiente de trabalho, e mais atrapalha do que ajuda na hora da execução de uma atividade. Então, o senso de ordenação é essencial. Limpeza, a gente precisa ter sempre esse ciclo de limpeza. Limpeza tanto antes e depois de uma atividade, ter essa rotina, quando você executar, trabalhar, quando o local está mais limpo, é até mais fácil você estar aplicando essa ferramenta, porque a limpeza ela começa a ser algo tão natural que até incomoda, né? Quando você acaba vendo ali um ponto muito sujo, você acaba implementando, quando você já chega num grau de maturidade aplicando essa ferramenta. Padronização, que identificação, não tem, é uma maneira muito legal, às vezes, de você conseguir ter todos os parâmetros, todos os pontos dentro da sua linha de produção, dentro da onde você trabalha, tá organizado. Você saber aonde que eu vou deixar identificado que a mesa vai ficar. Às vezes é um local de estacionamento, de uma empilhadeira ou de um outro recurso que você consegue organizar. As prateleiras, eu vou deixar organizado que ali vai ser a prateleira. Às vezes tem algum produto que eu tenho uma rotatividade. Então os produtos para expedição ele vai ficar num local determinado. Você demarca esse local com fitas, a gente utiliza muito aquelas fitas azul, vermelha, que acaba ajudando e auxiliando. E às vezes a gente identificação visual escrita mesmo do que contém naquela área demarcada. Então, estacionamento de empilhadeira, por exemplo, aquele local você inserir ou a imagem de uma empilhadeira ou escrito mesmo, facilmente você consegue identificar. Qualquer operador que vir trabalhar dentro desse setor e trabalhar com empilhadeira, para ele ficar claro e muito fácil aonde que ele precisa deixar o recurso. Então isso é essencial. Disciplina, ele é algo que te ajuda você tá fazendo todo esse ciclo. O ciclo de 5S, ele é um ciclo PDCA que nós falamos, né? Que é um ciclo vivo, é um ciclo rotativo mesmo, que você vai estar sempre olhando, mas uma vez que você organizar isso, tem empresas que nós aplicamos até auditoria 5S, mas não é no caráter de punição, não. A melhoria contínua, ela tem essa ótica de melhorar, de trazer o que é o melhor para a empresa, para os colaboradores e para todos, né? Não é o caráter de punição, não.
Às vezes a auditoria, o pessoal tem muito essa visão, que é caráter punitivo, e não é. É para a gente entender o que a gente precisa melhorar, quais são os pontos, por que que nós estamos. Às vezes nós estamos tendo dificuldade para estar seguindo, para estar mantendo essa disciplina. E essas rotinas que nós fazemos acabam auxiliando. Então, você ter disciplina é essencial para você estar trabalhando. Os japoneses, para eles, é muito mais fácil, né? Eles já nascem, culturalmente, eles têm esse trabalho muito forte, né, de disciplina, e eles conseguiram disseminar isso muito bem. Por isso que o Lean acabou sendo um sucesso mundial, que acabou trazendo um pouco dessa cultura dele para as empresas em gerais e consegue aplicar em diferentes tipos de empresa, em diferentes nichos. Então, por isso que foi um sucesso. E o 5S, ele é a base, ele é essencial. Todo início de trabalho que você vai fazer de melhoria, você precisa estar aplicando o 5S. Ainda no pilar de qualidade, né, falando de organização de trabalho, tem também mais dois tópicos muito importantes. Redução de setup. Setup é essa troca rápida de ferramenta que você faz para quando você tem um maquinário. Às vezes você tem um maquinário que ele precisa você precisa estar trocando as ferramentas ali para executar diferentes tarefas. Às vezes você precisa, é uma tarefa de você estar retirando, que nem é um turno, você usa um bits diferente, você usa uma ferramenta de corte, uma ferramenta para desbastes. Então, você precisa estar sempre atento, pensando em redução de setup. E tem essa redução de setup também que você acaba, às vezes você consegue fazer um trabalho bem forte, que você consegue até estar reduzindo estação de trabalho. Quando você está trabalhando em linha, às vezes tem várias estações, quando você consegue uma maturidade, você consegue estar tendo esses benefícios. Claro, né? É auxiliado com equipamento, às vezes tem um recurso que é um pouco mais, são mais modernos, então você consegue trazer um equipamento que ele já tem uma certa automação empregada, ou você consegue estar tendo algumas atitudes ali para fazer esse setup mais fácil. E o Kanban. Qual que é o conceito de Kanban, né? Assim, falando bem superficial, não entrando muito a fundo, mas ele acaba sendo uma ferramenta muito essencial para a organização de trabalho. Conceito de controle e nivelamento de produção, que é você ter pequenos estoques, você ter estoques de forma organizada dentro da sua linha de produção. Nós sabemos que estoque, na cultura japonesa principalmente, né, tem estoques necessários, né, mas quando você tem excesso, ele acaba sendo um desperdício, né? Então você tem que estar sempre esse cuidado. E o Kanban, ele é uma ferramenta que auxilia muito isso, porque ele trabalha sempre com o princípio que nós chamamos de just in time, né, que é um sistema puxado de produção, não é um sistema empurrado, é um sistema puxado. É puxado pela demanda que nasce do cliente. Então, quando o cliente dispara a compra, você sai puxando a sua linha para fazer todo esse processo. Eu já trabalhei em várias empresas, já apliquei essa ferramenta e o Kanban, ele é uma ferramenta essencial para você conseguir esse nivelamento de forma organizada e de forma limpa, né, de forma excelente para ter esses estoques, tem estoques intermediários, às vezes você acaba tendo estoque de produto final, aí várias estratégias que você pode estar aplicando. O que eu sei que essa ferramenta ela é muito boa e traz muito resultado para todos os empreendedores, para as empresas e vale a pena estar implementando. Agora, o tópico de custo, que chamamos de identidade, que é identificação, né? Nós costumamos aplicar, tem dois pontos essenciais que nós precisamos pensar quando falamos de custo, né? Que é a clínica da qualidade. A gente chama de clínica da qualidade, mas é um ambiente que você precisa estar relatando essas não conformidades que acontece, até para você ter esse gerenciamento, para você conseguir fazer um trabalho mais aprofundado, saber qual foi o custo dessa não conformidade, quais são as ações que você precisa fazer. E não qualidade, ele está diretamente ligado ao faturamento da sua empresa. Quanto mais não qualidade existe, quanto mais problema de qualidade existe dentro de um processo, maior vai ser o prejuízo e, consequentemente, diminui a sua margem de lucro. Então, a gente cria essas clínicas da qualidade com o intuito de estar trabalhando, às vezes, quando tem situações que a gente consegue aplicar, deixando um time dedicado a essa atividade, para estar gerenciando isso, para estar tendo esse registro e estar disseminando isso para o restante das empresas.
Que às vezes a gente tem um problema que quando você tem uma família de produto, você acaba tendo uma ação ou um problema que ele acaba acontecendo em várias etapas, porque é produtos bem similares, então as atividades são bem parecidas. Se elas não são iguais, elas são bem parecidas. Então, você ter esse registro e você tendo uma ação corretiva, você consegue estar passando para toda essa cadeia produtiva, o que aconteceu, o que foi feito para resolver e nivelando o conhecimento, e com isso você ganha performance como um todo. Por isso que a clínica da qualidade é uma ferramenta muito essencial. E análise financeira, você precisa ter indicadores muito fortes para entender o quanto que está gastando, se o produto está ficando dentro do custo de produção que foi estimado para ele. Aí, inicialmente você tem uma margem que você trabalha, se você está conseguindo chegar nessa margem, ou se essa margem está sendo consumida por algum problema que está ocorrendo dentro do processo. Às vezes você tem um problema de não qualidade, não consegue entregar ou se entrega atrasado para o seu cliente, tem algumas questões contratuais que às vezes o atraso pode estar gerando uma multa, então tem diferentes situações. O análise financeira você precisa estar sempre acompanhando. Tem metas diárias, semanais, mensais, aí você precisa definir qual que é a melhor estratégia. Quase sempre esse controle financeiro, ele acaba sendo um controle diário mesmo, até para você conseguir ter uma ação caso o seu retorno ou está ocorrendo algum problema, você consegue ter uma ação rápida para estar corrigindo e estar levando à normalidade aquilo que foi previsto. Você trazer o custo de produção para o custo que é o custo planejado, o custo desejado. Então, claro que tem oscilações, às vezes é pontuais, quando você tem um processo robusto, às vezes acontece uma pontualidade, às vezes uma não conformidade que não é recorrente, ela aconteceu, aí às vezes é um mês, uma semana você teve um prejuízo um pouco pontual, mas você precisa ter um processo robusto para você conseguir identificar e está trazendo isso à tona e tá transformando isso, né? Todo empreendedor tem que ter muito forte que não dá para só trabalhar para trabalhar. Ele precisa trabalhar, claro que ele precisa entregar um resultado, um produto final de qualidade, um serviço de qualidade, mas a empresa só é mantida se ela tiver lucro. Até para ela manter os funcionários, ela pagar todos os tributos, comprar matéria-prima. Então, o controle, o análise financeiro, não só um controle, o análise financeiro, ele acaba sendo essencial. E o Lean, ele aplica muito isso. Ele são ferramentas, todas as ferramentas ela favorece para você ter esse pilar muito forte. Quais são as vantagens de aplicar melhoria contínua, né? É dar uma visão geral das ferramentas Leans. Aqui eu estou falando de bastante ferramenta do Lean Manufacturing mesmo, né? Que nós aplicamos. Então, você ter essa visão geral, como você consegue estar aplicando cada ferramenta em cada pilar. Acho que a ideia aqui era estar passando esse overview mesmo. Relacionamento e sequência natural no seu uso. Você acaba vendo que as ferramentas ela acaba tendo uma interligação, né? Quando você faz um mapeamento do fluxo de valor, você já consegue estar entendendo ali o que realmente gera valor. Você precisa estar melhorando a performance. Se você está com o custo alto, você já consegue identificar ali. Se você fez uma boa decomposição do seu processo, você consegue identificar, o maior ponto meu de desperdício tá sendo nessa atividade. Como que eu faço para me melhorar? Então você consegue fazer trabalhos pontuais, direcionados e você acaba tendo um resultado muito mais rápido. Essa relação, você acaba vendo que todas essas ferramentas ela acaba tendo ligação. O 5S, ele contribui com o trabalho padrão, ele contribui para você ter um bom para o VSM, ele contribui também para o MFA que nós falamos. Às vezes o seu cliente acaba vindo visitar você, às vezes o cliente ele vem receber, tem produto que o próprio cliente vem receber na empresa mesmo ou no seu local. Então, quando ele chega, ele vê algo organizado, aplicado 5S, acaba tendo um impacto muito positivo. Ele começa a ter a confiança. O seu produto final, claro, um produto de qualidade, ele também ele é essencial, né, para estar mantendo a sua imagem.
tá mantendo a qualidade do seu produto, mas quando ele vê a organização, a aplicação dessas ferramentas, quando você tem um quadro de gestão, você consegue controlar, você consegue saber qual que é a etapa de cada no seu processo, qual é o tempo de cada etapa. Para você fazer um produto, quanto tempo você gasta, quantas pessoas você precisa ter envolvida nesse processo, quanto que você está gastando, aonde que está sendo os seus desperdícios. Ele é um controle, além de ele ser muito bom, né, para gerenciamento, para o gerente, para o supervisor, para o próprio dono mesmo, para os patrocinadores, né, desse projeto, da empresa em si, acaba sendo um bom benchmark, né, tanto para cliente quanto para outras pessoas também, que você acaba tendo esse controle e para expansão, né, você não tem como você conseguir expandir, você querer crescer a sua empresa se você não tem um bom controle de processo, se você não consegue identificar qual que é a sua capacidade máxima, o que, que você consegue estar fazendo, quais são os pontos que você precisa implementar caso você queira estar aumentando o número de produto ou estar aumentando a entrega sua ser mais rápida. Então, todas essas ferramentas contribuem. E você acaba tendo que existe uma sequência natural de uso e existe essa relação entre as empresas, entre as ferramentas dentro da empresa. Aqui é um exemplo, esse antes e depois é de um 5S. Você consegue ver como que essas ferramentas elas são bem aplicáveis. Esse aqui é um antes, eu peguei até um exemplo de como que era desorganizado e como que ficou depois. Você acaba vendo a organização, como que é fácil estar trabalhando, como que é fácil você estar identificando qualquer falta de material naquele setor. Às vezes, era um material que está perdido, é um material que você precisa achar. Você organizando, que é a foto aqui do depois, você consegue ter muito claro isso. Então, essa ferramenta, ela traz muito benefício. Aqui foi só um exemplo, mas eu acho que é mais nesse caráter de ilustrar mesmo. O exemplo de Pokayoke, esse aqui é um exemplo bem comum, né? Que acaba hoje está tendo muito. Quem tem criança acaba vendo que criança tem aquela, acaba querendo mexer em tudo, acaba fuçando. A criança ela acaba tá descobrindo, tá se desenvolvendo e tudo, ela põe a mão, né? E aqui hoje em dia está muito mais forte essas proteções de tomada, né? Que você consegue tá tampando ali para a criança não estar levando choque. Mas esse, assim, é só um exemplo que é um exemplo simples de Pocayoke que a gente consegue estar aplicando tanto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como a gente pode estar trazendo esses conceitos para estar aplicando dentro do nosso negócio e estar buscando excelência empresarial. Aqui também tem até a posição correta da tomada, que ele tem uns recortes que a tomada ela encaixa só em uma posição. Isso é um Poka-yoke também, né? Então, assim, é só para a gente mostrar o poder dessa ferramenta. Como que essas ferramentas bem aplicadas de melhoria, quando você tem esse conceito bem forte, você acaba aplicando isso na sua vida também. Tanto na sua vida particular, na sua casa e na sua empresa, quando você aplica isso, é um diferencial absurdo. Excelência empresarial, você precisa estar cada vez mais pensando em deixar seu processo robusto, seu processo controlável, e você garantir que o seu processo ele tem repetibilidade. E isso ele é essencial. Gente, era isso que eu queria passar. Se você curtiu as dicas, se você gostou, manda para mim, manda comentário se você ficou com dúvida em algum ponto, se você gostaria de estar complementando, se existe alguma dúvida específica, se existe um problema específico. Curte, compartilha se você acredita que tem alguma pessoa que está precisando desse assunto, algum empreendedor que está começando e está tendo dificuldade. Eu acredito que esses conteúdos é para isso mesmo, é para estar contribuindo, é para estar auxiliando. E o que tiver de dúvida pode estar mandando que a gente vai responder o maior número de pessoas. Muito obrigado e um forte abraço.